Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou professor de ciências e nós vamos iniciar as nossas aulas para os oitavos anos. Iniciaremos com níveis de organização do organismo humano, ou níveis de organização biológica. Bem, os níveis de organização biológica são átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Ela começa praticamente a parte da vida, ela vai começar aqui, em célula, que é onde nós temos uma parte fundamental da vida, que estrutura a vida, que são as células. O átomo já é a parte fundamental que constitui todas as matérias. Então, tudo que é matéria é constituído por átomos. E os átomos eles vão se ligando uns aos outros até formar moléculas. Essas moléculas, exemplo de molécula, você tem a molécula de água, a molécula de glicose, que é bastante importante para as células. Essas moléculas vão se juntando e elas vão formando organelas. O que são organelas? Organelas é como se fossem pequenos órgãos. É como se, pensa no ser humano. A célula você tem que sempre imaginar como se fosse um ser humano. É formado por órgãos e esses órgãos têm funções. Cada órgão tem uma função diferente. Na célula é da mesma forma, ela tem várias organelas e cada uma delas tem uma função diferente. E elas são compostas por moléculas, que são compostas por átomos. Quando você tem um conjunto de organelas e um conjunto de moléculas e de átomos interagindo entre si, você forma uma célula. E aí você tem alguns tipos de célula. Você pode ter a célula procarionte e você também tem a célula eucarionte. Aqui na célula eucarionte você tem uma divisão, você tem a célula eucarionte animal e também você tem a célula eucarionte vegetal, que isso nós estudaremos na aula específica de célula. Bem, quando você tem várias células, vamos supor células praticamente do mesmo formato, exercendo função semelhante, você forma um tecido. O que é um tecido? É um conjunto de átomos interligados fazendo uma função. E aí você tem vários tipos de tecido. Você tem o tecido epitelial, o tecido adiposo, o tecido muscular, o tecido nervoso. E esses tecidos exercem funções diferentes. Por exemplo, o tecido muscular é bem diferente do tecido nervoso. As funções são diferentes. E como que é formado um tecido? É formado por um conjunto de células. E esses tecidos, quando você junta alguns tipos de tecidos para exercer uma outra função, aí você tem um órgão. Por exemplo, aqui você tem um osso. O osso é um órgão. Ele tem vários tecidos. Ele tem tecido conjuntivo. Ele tem, por exemplo, vai ter sangue aqui dentro dele, né? Que é uma das partes do tecido conjuntivo. Você vai ter sensibilidade, então você vai ter um tecido nervoso ali também. Então, um conjunto de tecidos que tem aqui nesse órgão. Poderíamos citar também o coração, que é formado por vários tipos de tecido. Tem muito tecido conjuntivo, muito tecido muscular também, em especial muscular cardíaco. E quando você junta vários órgãos para exercer uma ou outra função, por exemplo, você junta o pulmão e você junta a laringe, você junta a faringe, você junta os brônquios. Para exercer a função de respirar, você faz um sistema. Você junta, por exemplo, o coração, você junta ali os vasos sanguíneos, você faz um outro sistema para fazer a circulação do sangue. Você junta vários ossos para locomoção, você junta músculos também para locomoção. Então, quando você junta vários órgãos para exercer uma função específica, você faz um sistema. E nós temos vários tipos de sistema. Nós temos sistema respiratório, sistema digestório e assim por diante. Agora, quando você junta todos os sistemas, você forma um organismo. Você juntou o sistema locomotor, juntou o sistema reprodutor, sistema respiratório, todos os sistemas, você forma um organismo. Você é um organismo, eu sou um organismo, os animais são organismos, mas nem todos os organismos, nem todo organismo, vou exemplificar, não é por, só é vivo, não é vivo só aquele que é organismo. Por exemplo, a célula, a célula é viva, o organismo também é vivo. Então você não pode dizer que só o ser humano é um ser vivo, só o animal é um ser vivo, porque a célula também tem vida. Outro exemplo são seres que são unicelulares, porque que nós vimos, olha só,
que a célula forma tecidos, que forma órgão, forma sistema para formar um organismo. Só que tem alguns organismos que eles são feitos somente de uma célula. Você tem micro-organismos, né, que são unicelulares, ou seja, são feitos somente de uma célula. Nós não, nós somos pluricelulares, nós somos feitos de milhões e milhões de células. Voltando aqui para o organismo, quando você junta vários organismos da mesma espécie, tem que ser da mesma espécie, aí você forma uma população. No caso, deveria ser dois desses aqui, né? Você formar uma população. Quando é feita uma população? Quando você tem indivíduos da mesma espécie. E se tiver indivíduos de espécie diferente? Agora, se você tiver indivíduos de espécies diferentes, aí você forma uma comunidade. Então, qual é a diferença de comunidade para a população? A população são indivíduos que estão em um meio ao mesmo tempo e são da mesma espécie. E comunidade? Indivíduos que estão no mesmo meio ao mesmo tempo, só que de espécies diferentes. Aí você tem a comunidade. E a diferença de ecossistema para a comunidade? A comunidade são indivíduos de espécies diferentes que estão no mesmo local ao mesmo tempo interagindo. O ecossistema são indivíduos de espécies diferentes que estão no mesmo lugar ao mesmo tempo interagindo com o sistema, com a parte não viva. Então você pode dizer que o ecossistema é a parte viva, aqui os animais, as plantas, as aves, interagindo, são de espécies diferentes, né? Interagindo entre si, interagindo com o meio, a parte não viva. Você tem a terra, você tem a água, você tem a luz do sol, são coisas não vivas. E quando você interage o vivo com o não vivo, você tem um ecossistema. O vivo você vai chamar de biótico, o não vivo você vai chamar de abiótico. Então, em resumo, ecossistema é a interação entre o biótico e o abiótico. Do ecossistema, quando você junta, aí você tem as especializações de ecossistemas que você forma a biosfera, né? Os biomas, perdão. Você forma os biomas com os diferentes tipos de ecossistemas. Mas o nosso foco vai ser que, quando você junta todos os ecossistemas que existem, aí sim você forma a biosfera. Então, resumo, você tem átomos que se ligam e formam moléculas, que formam organelas, essas organelas constituem as células, um conjunto de células interligadas formam tecidos, esses tecidos, você tem vários tipos de tecido, você forma órgãos, você pode juntar vários órgãos para formar sistemas, um conjunto de sistemas forma um organismo. Se você tem organismos de espécies semelhantes, população, organismos de espécies distintas, comunidade. Agora, se você tem organismos de espécies distintas, junto com mesmas espécies, interagindo com o meio ambiente, um ecossistema, e a junção de todos os ecossistemas, você tem a biosfera. Aqui tem um exemplo que eu tirei do canal do Descomplica. Você tem células, que é a unidade morfológica dos seres vivos, e você tem um tecido, que é um conjunto de células, substâncias intercelulares. Substância intercelular, essa substância fica entre as células. Cada tecido vai ser diferente, essa quantidade de substância entre as células. Isso diferencia um tecido de outro. No conjunto de tecidos você forma órgãos, conjunto de órgãos forma sistemas, conjunto de sistemas organismo, um conjunto de organismos da mesma espécie, em um mesmo local, ao mesmo tempo, população, se for de espécie diferente, comunidade. E se for interagindo com o meio ambiente, ecossistema, a junção de todos os ecossistemas, a biosfera. Vamos analisar cada um rapidamente. O átomo é a menor partícula que constitui a matéria. Ele é divisível, ao contrário da teoria dos antigos filósofos que acreditavam que o átomo era uma partícula indivisível. Os cientistas também acreditaram nisso. O átomo é divisível. É divisível em quê? É divisível em várias partes. É divisível em elétrons, em prótons e em nêutrons. E esses ainda podem ser subdivididos. Então é composto por prótons, nêutrons e elétrons. A divisão dele a principal divisão dele, ele é dividido em núcleo, essa parte aqui do centro, e eletrosfera, essa parte aqui ao redor do núcleo. O núcleo tem prótons e nêutrons, os prótons são positivos, têm carga positiva, e os nêutrons são neutros, não têm carga. E na eletrosfera você tem os elétrons, que são negativos. E eles ficam orbitando aqui na eletrosfera.
A eletrosfera tem várias camadas, então cada camada vai ter uma quantidade específica de elétrons. E os átomos ligam-se uns aos outros para formar as moléculas. E aqui você tem moléculas que são formadas por átomos, formam a matéria, formam organelas também. Aqui você tem um exemplo da molécula de água, que é o H2O. Então aqui você tem um conjunto de moléculas interagindo e você forma essa matéria, a água. E aqui você tem a molécula de glicose, que é o C6H12. Ixi, aqui vai ficar difícil de escrever. O6. Aqui você tem, esses aqui são os hidrogênios, aqui você tem os oxigênios e aqui você tem os carbonos. E aí é só contar que vai dar essa quantidade. Então, esse é um resumão de moléculas. E as organelas? As organelas funcionam como pequenos órgãos dentro da célula. Estão localizados no citoplasma. O citoplasma é esse líquido aqui, que mantém as organelas aqui dentro. Possui funções diversas. E aqui você tem as organelas: mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático, que pode ser o liso, também tem o retículo endoplasmático rugoso, cada um tem uma função específica. Os microtúbulos, os complexos de Golgi, os lisossomos, ribossomos, o vacúolo, o núcleo e o nucleu. Aqui você consegue diferenciar já algumas coisas das células. Então, olha só, ela tem membrana plasmática e ela tem parede celular. Se ela tem parede celular, geralmente você vai associar a uma célula vegetal. Se ela tem cloroplasto, célula vegetal. Se ela tem núcleo, o que eu posso dizer se ela tem núcleo? Se ela tem núcleo, eu posso dizer que é uma célula eucariótica. Se ela não tivesse núcleo, seria procariótica. E se ela não tivesse o cloroplasto, eu poderia classificar ela como célula animal. As células agora. Células podem ser procarióticas ou eucarióticas. As procarióticas são mais simples. Elas têm aqui o citoplasma, tem alguns organismos aqui dentro. Ela tem o DNA, o material genético. Tem que ter o DNA, que é esse DNA que faz com que ela se replique, que ela se reproduza. Ela tem essa membrana aqui externa, né? A membrana plasmática, membrana das próprias células para proteger, também para ajudar a filtrar o que vai entrar e o que vai sair. E aqui você tem células eucarióticas. As células eucarióticas são divididas em vegetais e células eucarióticas animais. Qual a principal diferença entre elas? A principal diferença é essa parede celular, o vacúolo. Não é sempre olhando o vacúolo que você vai dizer que ela é vegetal, mas é uma das diferenças. Geralmente, se tem vacúolo é porque é uma célula vegetal. E o principal mesmo vai ser aqui, que são os cloroplastos. Viu cloroplasto? Então você vai dizer que ela é vegetal. Não tem cloroplasto, não tem a parede celular, não tem um vacúolo, então ela vai ser um animal. E aqui um resumão. Células podem ser procarióticas ou eucarióticas. Eucarióticas pode ser eucariótica animal ou eucariótica vegetal. E as células formam tecidos. Aí você tem os 4 tipos principais de tecido: tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido muscular e tecido nervoso. E aqui alguns exemplos, né, de onde estão esses tecidos, né? Tecido nervoso aqui, na parte do cérebro. Você tem o tecido conjuntivo. Aí o conjuntivo são vários tipos de tecido conjuntivo. Tem o conjuntivo ósseo, conjuntivo frouxo, conjuntivo sanguíneo. Tem vários tipos. Aí você tem o muscular cardíaco, o liso, o estriado esquelético. Então, vários tipos. Aqui você tem o epitelial, tem esses tipos aqui também. Então, são vários tipos de tecidos que vão estar distribuídos no nosso organismo. E o conjunto desses tecidos formam órgãos. Esses órgãos, eles vão exercer funções específicas, né? O cérebro tem uma função, o coração tem outra, os rins tem outra. Cada órgão tem uma função específica. E quando eles se juntam, eles formam sistemas. E aí o sistema também tem uma função específica. Aí tem aqui vários tipos de sistemas. E quando você junta todos os sistemas, você forma um organismo. Aqui você tem um organismo vivo, um cachorro. E aí quando você tem vários organismos da mesma espécie, você tem uma população. Quando tem espécies diferentes,
Aí você tem uma comunidade. Quando essa comunidade interage com a parte não viva, que você tem a água, a luz solar, a terra, que é não vivo, aí você tem um ecossistema. E juntando todos os ecossistemas, você tem a biosfera. Bem, essa é a nossa aula sobre os níveis de organização do organismo vivo, os níveis de organização biológica, e espero que você tenha aprendido. Qualquer coisa é só perguntar lá na plataforma. Obrigado e valeu!